Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar um pouquinho sobre os tipos de sujeito. Então, na aula passada, nós falamos sobre os conceitos de sujeito. A gente começa a classificar os sujeitos. Então, inicialmente, nós temos na classificação dos tipos de sujeito, basicamente 5 tipos. Na verdade, são 4 e aqueles casos em que a oração não tem sujeito e que a gramática classificava antes como sujeito inexistente. E agora a gente passa a usar com mais frequência o termo oração sem sujeito. Então, pensando a respeito dos tipos de sujeito, nós temos ali. Aqui os sujeitos, né? Então, o sujeito, de acordo com a estrutura da oração, ele pode ser classificado em sujeito simples, composto, oculto, que são os 3 tipos de sujeitos determinados, o sujeito indeterminado ou a oração sem sujeito, que, como eu disse, há algumas gramáticas, né, que chamam de sujeito inexistente. Por que a gente prefere o termo oração sem sujeito? Porque classificar algo que não existe, né, como inexistente, parece um termo um tanto quanto estranho. Então, passou-se a usar o termo oração sem sujeito. Então, esse esqueminha aqui básico para vocês pensarem a respeito dos tipos de sujeito. Então, nós temos os sujeitos, o sujeito que é determinado e que pode ser classificado em simples, composto ou oculto, e o sujeito indeterminado. Então, inicialmente, vamos falar sobre os 3 tipos de sujeitos determinados e depois a gente entra no sujeito indeterminado e nas orações sem sujeito. Joia? Então, vamos lá. Pensando a respeito de sujeito simples. Então, sujeito simples é aquele em que a gente tem apenas um núcleo. Então, só para a gente pensar aí por que ele é classificado como um dos sujeitos determinados. Então, o sujeito determinado é aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal. Lembra que eu comentei que tudo gira em torno do verbo? É isso mesmo. Então, o sujeito também. A classificação do sujeito vai depender da forma como a gente consegue identificar a partir do verbo. É a partir do verbo que a gente vai fazer a pergunta quem ou o que para descobrir o sujeito. Em relação ao sujeito simples, nós temos aquele que tem apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo, né? Então, este núcleo pode ser um substantivo, um pronome ou uma oração subjetiva e pode estar tanto no singular quanto no plural. É importante a gente pensar na questão da oração subjetiva, que isso a gente vai falar lá na frente, quando a gente for falar de período composto, tá? Mas só para vocês saberem que uma oração também pode exercer o papel de sujeito de outra oração. Então, nós temos aqui as flores murcharam. Então, aqui a palavra principal com que o verbo concorda é flores, né? Então, flores é um núcleo, ela é a palavra principal. Por isso, nós temos um sujeito simples. Na outra oração, nós temos: os meus primeiros amigos de infância moram na mesma cidade. Então, prestem atenção que, apesar da expressão ser longa, há uma palavra central. É quem que moram na mesma cidade? A palavra principal é amigos, né? Todas as demais estão gravitando, estão girando em torno desse substantivo. Então, o sujeito é os meus primeiros amigos de infância, mas a palavra principal com que o verbo concorda é justamente amigos. Por isso é que o verbo está no plural, né? Depois nós temos ele descobriu o meu segredo, então ele é um pronome, então exercendo aí a função de sujeito, portanto, eu tenho aqui o sujeito simples. E na última oração, que eu tenho alguém comeu meu chocolate, é importante a gente pensar que apesar da palavra alguém ter um sentido vago, é um núcleo, ela é a palavra principal, é com ela que o verbo está concordando. O verbo está no singular justamente concordando com esse pronome. É um pronome indefinido? É, mas é ele o núcleo, é a palavra principal que está exercendo a função de sujeito. Então, em todas essas frases, nós temos sujeito simples. Um único núcleo, uma palavra principal com que o verbo concorda. Tudo bem? Então, vamos lá para o segundo tipo
de sujeito determinado. Então, sujeito determinado simples e agora o sujeito composto. Então, enquanto no sujeito simples a gente tem um único núcleo, no sujeito composto a gente tem 2 ou mais núcleos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o rapaz e a moça encontravam-se à noite. Quem é que se encontravam à noite? O rapaz e a moça. Então, nós temos 2 substantivos, né? Então, os 2 estão no singular e mesmo assim o verbo está no plural. Por quê? Porque eu tenho 2 núcleos e, consequentemente, o verbo vai concordar com os 2 ficando no plural. Então, o rapaz e a moça, nós temos ali sujeito composto. Na segunda frase, nós temos amigos, parentes, vizinhos, né? Estão sempre presentes na minha vida. Então, são 3 núcleos, 3 palavras principais, por isso, sujeito composto. Na outra, nós temos ele e seus colegas de trabalho prepararam uma reunião. Então, aqui eu tenho ele, que é um pronome e exerce o papel de sujeito, e colegas, que é o substantivo, também núcleo. Então, nós temos 2 núcleos aí, consequentemente, sujeito composto. Tranquilo até agora? Então, sujeito simples, 1 núcleo, sujeito composto, 2 núcleos ou mais. O que é importante a gente pensar que tanto no sujeito simples quanto no sujeito composto, o sujeito está explícito na frase. Isso, a palavra está ali, claramente. Né? Se você procurar, ela tem que estar escrita na frase. Então, essa também é uma característica desses 2 tipos de sujeito. Então, eles são, além de determinados, porque a gente consegue determinar, dizer quem é, né, quem é o sujeito, mas também ele está explícito na frase. Então, essas 2 características são bastante importantes, tá? E aí, o que vai diferenciar um do outro é a quantidade, justamente, de núcleos. E o terceiro tipo de sujeito determinado é o sujeito oculto. O que é importante a gente pensar a respeito do sujeito oculto? Então, ele tem lá, ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, mas pode ser identificado. Ele pode ser identificado, por isso que ele está dentro do grupo dos sujeitos determinados. Qual é a diferença dele com a dos outros 2? Justamente o fato dele não estar explícito na frase, ele não está escrito ali claramente, mas eu consigo identificar por 2 formas, né? A primeira delas é pela flexão verbal. Então, pela terminação do verbo, eu consigo identificar qual é o sujeito. Então, o fato da gente ter uma flexão verbal que indica número e pessoa, né, na língua portuguesa, isso facilita com que a gente sempre possa ter um sujeito oculto. Diferentemente, por exemplo, do inglês, em que o sujeito tem que estar explícito, justamente porque não há uma flexão de número e pessoa, né? Então, essa é uma característica importante. Então, no caso ali, nós temos lutamos pelos mesmos ideais. Quem é que lutamos? Nós. Não está escrito nós ali. Por isso que eu coloquei entre parênteses, justamente para deixar ali que não está explícito, mas eu consigo subentender, né? Eu consigo identificar. Na outra nós temos viajarei assim que possível. Quem é que viajarei? Então, pela terminação verbal, a gente consegue identificar que eu viajarei. Por isso, eu tenho sujeito oculto. E a outra forma de identificar o sujeito oculto é pelo contexto. Então, aquela frase em que, para evitar uma repetição, muitas vezes a gente deixa o sujeito oculto, a gente não fica repetindo a todo momento. Então, nós temos uma frase ali: os 2 homens invadiram uma loja X na noite passada. Então, nessa primeira oração, quem é que invadiram a loja X? 2 homens. Então, eu tenho homens como palavra principal, sujeito simples. Sujeito determinado, com um único núcleo, portanto, está explícito, sujeito simples. Na segunda oração, infelizmente, levaram todo o dinheiro do caixa. Então, para evitar que a frase fique repetitiva e eu tenho que dizer novamente
2 homens, eu omito essa informação. 2 homens invadiram a loja X na noite passada e, infelizmente, levaram todo o dinheiro do caixa. Quem é que levaram todo o dinheiro do caixa? 2 homens, que está lá na outra oração. Então, nesse caso, o sujeito não está escrito, mas eu consigo identificar pelo contexto, eu consigo recuperar a informação na outra oração, certo? Então, aqui nós temos os 3 tipos de sujeito determinado: sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. A gente já volta falando sobre o sujeito indeterminado. Até mais.